queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos Paulo e trago hoje um assunto muito bacana que é presente nas principais atividades escolares desse país e também sempre lembrado nos vestibulares, nos importantes vestibulares do Brasil. E o tema hoje, meu amigo, é a mineração. Vamos falar agora sobre o ciclo minerador, atividade extremamente importante que vai interligar diversas regiões do Brasil, vai aquecer pela primeira vez o nosso mercado interno e também, tudo isso acontece em Minas Gerais, vai ser também essa região palco de importantes conflitos que sempre serão lembrados nas provas, tá bom? Então, vamos para os slides, que nos slides nós nos resolvemos. Beleza? Então, tá aí ó, o primeiro slide que eu vou comentando cada um deles com vocês, tá bom? Então, Brasil Colônia, o ciclo de ouro, lembrando, é muito importante a gente falar um pouquinho do contexto, ou seja, Portugal sofre com a queda de exportações do açúcar, Portugal está recebendo aí uma concorrência muito forte do açúcar holandês, principalmente por conta da sua boa qualidade, localização próxima à Europa, ali nas Antilhas, e isso vai gerar para os holandeses um preço muito mais atrativo, ou seja, em função dessa concorrência com o açúcar holandês, os portugueses começam, né, a se preocupar por encontrar uma nova fonte de renda, né? Enfim, e aí é importante também nós destacarmos a ação dos bandeirantes, que desde lá do século XVI, Portugal começa a incentivar esses deslocamentos, que eram verdadeiros empreendimentos desbravadores, com destaque ao Fernão Dias, principalmente a galera de São Paulo, tem aí rodovia, né? Fernão Dias, a gente está falando Fernando Paes Dias, que é ele vai em busca lá para a região de Minas Gerais, Sabará, em busca de esmeraldas e também a prata, ok? É lógico que oficialmente eles irão relatar que encontraram ouro lá por volta do século XVII, mas o auge desse ciclo do ouro realmente ocorre no século XVIII, lembrando também que a mineração no Brasil leva a uma grande prosperidade, vamos discutir isso aí, e com essa prosperidade ela vai levar também ao florescimento de artes, das artes gerais, tá bom? Bom, e aí vamos falar um pouquinho do Aleijadinho, vamos falar do Mestre Ataíde, vamos falar do Barroco Mineiro, do Arcadismo. E nesse primeiro momento, esse vídeo, para não ficar tão longo, eu vou fazer uma divisão em duas partes, a mineração parte 1 e parte 2. E aí, meu amigo, vamos que vamos a partir dessa introdução. Olha aí, Ouro Preto, né, que é a famosa Vila Rica, que é a Vila Rica do passado, lembrando que importantes cidades foram criadas com a mineração, Mariana, São João del Rei, Sabará. Você vê que Mariana recentemente teve aí com a Vale do Rio Doce, lembrando um acidente, não é isso? De grandes proporções ambientais. Mariana, São João del Rei, Sabará, Vila Rica, que é a Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, ok? Aliás, a Vila Rica vai se tornar um grande empório, né? O que é um empório? Né? É uma cidade, né, que tem uma forte atividade comercial, lembrando que diversas atividades, em função também do comércio, né, do mercado interno, vai crescer muito durante a mineração. E também com ela vai desenvolver outras atividades, a agricultura, a questão da pecuária, ela vai aumentar, e eu tenho um vídeo falando sobre pecuária para vocês, tá bom? Então, vamos que vamos discutir um pouquinho. A princípio, a extração são técnicas muito simples, como uma bateia, ou seja, o ouro de aluvião, ou seja, são técnicas bem simples, há dois formatos de organização de trabalho são organizadas nesse período, a faiscagem e as lavras. Eu vou falar um pouquinho delas à frente para vocês, tá vendo aí? O ouro de aluvião, ou seja, esse ouro são verdadeiros depósitos que ficam nos leitos dos rios. Então você aí com uma bateia, esse instrumento aqui, né? E aí você consegue tirar o ouro, tá ok? Enfim, aqui é uma representatividade de
de um homem fazendo essa técnica do aluvião, ok? E essa imagem aí é uma imagem mais recente, até nos Estados Unidos. Eu peguei só para mostrar para vocês como é que é realizada essa faiscagem, né? Um faisqueiro aí, na verdade, tá bom? Com uma bateia ali no leito do rio, onde se tornam verdadeiros depósitos do ouro, e aí ele faz o trabalho de separar, tá bom? E usando aí a bateia. E aqui já é uma gravura tentando representar e com destaque do trabalho dos escravos, não é isso? Os escravos que a gente tem que sempre lembrar, porque foram várias vidas que morrem, que se perdem. Lembrando que esse trabalho é uma forma penosa, extremamente arriscada, eles estavam expostos às doenças. Muitos deles, você pode reparar aqui, ó, nessa gravura mostra os escravos nos rios, e muitas das vezes, amigo, você lembra aí do inverno, estão expostos a baixas temperaturas, ficavam doentes. Alguns estudos apontam que esses escravos viviam no máximo aí 5 anos, só você vê, né, chegava na região, já morria 5 anos. Então você tem essa questão das baixas temperaturas, doenças, né? Também submetidos a uma vigilância, uma fiscalização bem policialesca, até porque os escravos são utilizados no contrabando, eu vou falar um pouquinho disso, ok? E você tem aí várias pessoas vivendo, trabalhando em condições difíceis, insalubres, com diversos acidentes de trabalho, inclusive aí, né, com os riscos de soterramento. Vocês estão trabalhando dentro das minas. Hoje, o mundo se assombra com os acidentes quando ocorrem com esses soterramentos. Imagina nessa época aí, ok? Fora também que já existiam nesse período também rompimentos de barragens, né, de contenção de minas, e muitos aí morriam até afogados. É triste, né? Então, eu prefiro começar a aula falando do trabalho escravo, né, que ele não só trabalha na extração, ele também trabalha no comércio, ele trabalha na área de transporte, e também nessa região de Minas Gerais vai existir também um intenso comércio de escravos, ok? Ou seja, o negócio dos escravos também chega nessa região, e lembrando também que nessa região aí, que essa atividade vai interligar diversas regiões do Brasil, tem que deixar isso muito claro para você, inclusive anota isso, vai gerar também diversos conflitos, ou seja, nessa região, uma delas, a Guerra dos Emboabas, que eu vou falar já, a Revolta de Vila Rica também, ok? E lembrando também que por conta da mineração e a queda do açúcar, ou seja, o rendimento do açúcar cai vertiginosamente porque sofre a concorrência da Holanda. Lembrando também aí que essa mineração vai gerar o deslocamento do centro, ou seja, né, de geração de riquezas, que era no Nordeste, vai passar a ser agora o Sudeste. E lógico que tudo isso com ampla fiscalização dos portugueses, ok? Eu vou falar um pouquinho também desse pequeno comércio que começa a crescer e vai desenvolver um grande comércio interno na região da mineração, tá bom? Lembrando aí que as formas de extração, você tem a faiscagem, que eu mostrei para vocês ali, que é uma pequena extração, você não precisa de muitas pessoas, são técnicas simples, tá bom? E você tem as lavras, tá? Que são terrenos maiores de mineração, e aí, sim, a extração nessas regiões de lavras, que é um grande terreno, ou seja, é um grande lote. Anota aí, o que é uma lavra? É um grande lote aurífero, é muito parecido com aquelas seis marias usadas lá para o açúcar, ou seja, grandes latifúndios, né? Usados para o latifúndio, para produzir o açúcar, tabaco, outras coisas. Nesse caso aqui, as lavras seriam grandes terrenos de mineração, são lotes auríferos, aparece assim na prova, ok? E é lógico que quando você tem um terreno maior, a fiscalização é bem maior e também, lógico, você vai ter aí uma extensa rede, ou seja, muito mais complexa de extração de ouro que é exercida nas lavras. Não pode esquecer disso aí, tá bom? E as pessoas mais pobres, né, que estavam fora desse negócio da mineração, os pobres viviam lá nos roçados, produção de subsistência, né, pequena, para o alimento necessário, fazer um comérciozinho ali local, tá bom?
E na questão do ouro, é muito bacana também, eu volto a insistir nisso, nós devemos destacar principalmente o papel preponderante dos bandeirantes nas descobertas das minas de ouro e também diamantes, tá bom? Lembrando que os bandeirantes, eu vou fazer um vídeo sobre isso, são verdadeiros empreendedores, né, desbravadores que tinham a missão, né, de procurar o ouro. Lógico que outros grupos bandeirantes é o sertanismo de contrato, eu vou falar um pouco disso em outra aula, para não ficar esse vídeo muito longo, mas esse tipo de bandeirismo, esse tipo de atividade, esses bandeirantes que buscam o ouro, nós chamamos isso de bandeirismo de prospecção, ou seja, a missão deles é encontrar ouro, com destaque aí para o Rodrigues Arzão e Fernão Dias, tá bom? São os dois caras aí que estou lembrando aqui, beleza? Enfim, são eles que encontraram as primeiras jazidas de ouro, que são verdadeiros depósitos naturais, tá bom? Enfim, passando disso, essa introdução, vamos aí ao trabalho dos escravos, que eu falei para vocês. Muitos deles morreram. A contribuição do trabalho dos escravos foi importantíssima, que não pode deixar de ser esquecida. Lembrando que nessa região existe também um intenso comércio, um fluxo de pessoas jamais vistas antes na história da colônia, e também você tem também deslocamento de escravos para essa região aí, tá bom? Que vão deixar esse legado histórico. Isso aqui são túneis cavados pelos próprios escravos, ok? Eles já conhecem, até eles também atuam nas construções de estradas, de ruas, pavimentações, edificações, construção de túneis também, ok? Beleza? Que é simbólico, né? O escravo, ou seja, a mão do escravo por trás dessa mineração, que é muito importante falarmos disso. Falei aí dos riscos para vocês no início do vídeo, tá bom? Mais fotografias aqui em Ouro Preto e São João del Rei, quem já foi lá, você pode fazer esse tour turístico, conhecer, por exemplo, não entro nesses tours que eu tenho um pavor de lugar fechado, tá bom? Isso tudo aí foi feito por escravos, tá? Que conhecem técnicas, tá bom? Lógico que também alguns portugueses que também manjam de edificação acabam construindo tudo isso aí, tá bom? E aí, esse slide mostra, né, que eles são extremamente vigiados. Vou falar por quê, porque existe também a questão do contrabando que os senhores utilizam, né? Os escravos, alguns mandam eles engolirem pepitas de ouro, alguns colocam o pó de ouro nos seus cabelos, justamente e enviam os escravos para outras regiões, justamente para fugir do controle do fisco português, que é muito forte, é muito intenso, beleza? Enfim, vou falar aí do Santo do Paoco, vou falar um pouquinho, tá bom? E aí, aqui é o contexto, aqui entra realmente a cereja do bolo da nossa aula, ou seja, Portugal enfrenta problemas. Até mais tarde vai haver um terremoto em Lisboa de 1750. Portugal também tem a dependência dos ingleses, ou seja, os portugueses estão na dependência dos ingleses. Vou falar do Tratado de Methuen já para vocês, tá bom? Então, o açúcar sofre essa concorrência antiliana produzida pelos holandeses, ok? Portugal também perde algumas possessões no Oriente, na África, tem uma queda dos seus rendimentos. Eles precisam encontrar uma nova fonte de renda, e isso, de certa forma, vai ser atendido porque os portugueses, enfim, conseguem descobrir o ouro na colônia brasileira, tá bom? Então, Portugal começa a estimular, diante dessa crise, a procura por metais preciosos da colônia. Mais uma vez, eu destaco os empreendimentos desbravadores dos bandeirantes nessa ação aí. Fernão Dias é um dos casos, tá bom? Essa questão de entradas e bandeiras, depois eu vou falar para vocês um pouquinho quando eu falar do trabalho dos bandeirantes, tá bom? Isso vai gerar depois uma corrida do ouro, ou seja, como eu falei para vocês, Portugal começa a procurar no século XVI, no início do século XVII, aí você tem com destaque Fernão Dias, Rodrigues Arzão também. Eles não falam muito no início sobre o achamento do ouro, inclusive em Guarulhos. Nós sabemos hoje, alguns estudos já levam a crer que Guarulhos é uma das primeiras cidades do Brasil que eles encontram o ouro, tá bom? Tem um trabalho muito interessante aí do professor Elton, do professor Erickson, de pesquisa de campo, ok? Que indicam que em Guarulhos, na região dos Lavras, enfim, várias regiões de Guarulhos,
encontraram-se primeira vez o ouro na colônia. Lógico, os portugueses não vão falar, até porque quando descobriram que tinha ouro no Brasil, você tem uma migração, né, para a região muito grande. Inclusive, Portugal vai ter dificuldade de organizar o terreno aí. Não é à toa que isso vai gerar brigas, né? Uma delas a Guerra dos Emboabas, tá bom? Então, olha aí, uma das condições, né? Vai haver um deslocamento de pessoas de várias partes do Brasil, a vinda de escravos africanos, né? Do trabalho. Lembrando que as pessoas passam por muita dificuldade, não pensa que todo mundo está bem de grana, não é bem assim. Você tem fome e miséria, você tem carência de produtos até se desenvolver o comércio interno, tá bom? E lembrando que Portugal vai ganhar dinheiro de todas as formas, não só fiscalizando o ouro, mas também cobrando diversos impostos sobre os produtos em Minas Gerais, tá bom? Tudo fica muito caro, ok? Mas também vai desenvolver a pecuária e o comércio, tá bom? Na região, tá bem? E o apogeu, ou seja, o ápice da atividade mineradora vai se dar no século XVIII, enfim, tá bem? Você vai ter um aumento da população, você vai ter o deslocamento do eixo econômico do Nordeste em função do açúcar, mas o açúcar em queda agora vai passar a ser Sul e Sudeste, e em função da atividade mineradora, você vai ter o desenvolvimento de inúmeras atividades econômicas secundárias. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, dessas atividades econômicas, e eu destaco aí a questão da pecuária, e você vai ter o florescimento aí de uma sociedade urbana, inclusive desenvolvimento artístico. Já vou falar de barroco mineiro, vou falar de arcadismo para vocês. E para melhorar a fiscalização sobre as atividades auríferas, Portugal vai mudar a sede do governo geral, que antes era Salvador, vai passar a ser o Rio de Janeiro, tá bom? Lembrando que essa atividade mineradora vai se estender também para o Mato Grosso, Goiás, mas o destaque mesmo é a região de Minas Gerais, tá bom? Lembrando aí, mais uma vez, quem descobre o ouro no Brasil foi a atividade dos bandeirantes, e a grande contribuição dos bandeirantes, que inclusive nem respeitam o Tratado de Tordesilhas. Também é muito bacana que essas atividades também ampliam o nosso território, tá bom? Anota isso, que é bacana. As atividades dos bandeirantes, dos jesuítas, a pecuária, a produção de ouro, tudo isso também vai contribuir para a ampliação do nosso território, tá bom? Enfim, a exploração aurífera, grave esse nome que a gente está falando de mineração, tá? Quando eu falo mineração fica mais fácil, mas quando eu falo aurífero, que é assim que aparece na prova, justamente para te complicar, tá bom? Então vai se acostumando com esses termos, tá bom? Você vai ter duas consequências imediatas, que é o grande afluxo de pessoas, tá bom? Isso vai gerar, lógico, você não tem um mercado que atenda todo mundo, isso aí vai gerar muita fome, as pessoas passam necessidade nessa região, ok? Mas também você tem um crescente processo de urbanização surgindo, cidades que a gente conhece, eu citei para vocês, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, Vila Rica, que vai ser Ouro Preto, tá bom? Enfim, mas lógico que com o tempo, olha aí que está dizendo esse slide, a escassez de alimento foi reduzindo com o cultivo de roças, de subsistência, mandioca, ok? Milho, vários outros produtos, e você vai ter também uma ampliação da diversificação das atividades econômicas e o comércio de produtos vindos de outras regiões da colônia. Lembrando que um dos fatores, né, da mineração do Brasil é a interligação de várias regiões do Brasil com Minas Gerais, tá bom? Anota isso, tá bem? Bem, enfim, lógico que Portugal ganha muita grana com isso, ou seja, século XVIII é o auge da mineração, tá bom? Aqui, depois vocês copiam esse slide, depois vocês voltam, tá? Diferença entre lavras e faiscação, né? São os faisqueiros que eu falei para vocês, tá bom? Show de bola aí? Então vamos passar, mais uma vez o slide, depois você dá uma pesquisada, dá uma melhorada. Eu falei sobre essas duas formas aí, dá uma travada e gravo o slide para vocês. Aí são as cidades que surgiram, que eu falei para vocês, olha aí, todo esse complexo aqui, né? Goiás, né? A Mato Grosso, e aqui na região de Minas, olha só, a Mariana, Sabará, Minas Novas, Diamantina,
que é o Arraial de Tijuco. Então, são as principais cidades mineradoras que surgem, né, por conta da mineração. Agora, o que eu vou falar para vocês, eu vou até aparecer um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho do controle português sobre as atividades. Portugal vive aí nesse momento, um momento tenso da sua economia, de queda de rendimento por conta da concorrência do açúcar das Antilhas produzida pelos holandeses, e os portugueses também, por conta de um tratado comercial entre Portugal e Inglaterra, chamado Tratado de Methuen, ou panos e vinhos. Portugal vive na dependência direta com os ingleses. Existem sempre algumas questões sobre para onde foi o ouro brasileiro. O ouro brasileiro com maior destaque vai para os ingleses por conta do Tratado de Methuen entre Portugal e Inglaterra. Já vou explicar desse tratado para vocês, tudo bom? Já. Então, para onde vai o ouro? O ouro, na sua grande maioria, vai para os cofres ingleses, que vão, inclusive, contribuir para a sua Revolução Industrial mais tarde. Tem muito ouro brasileiro na Revolução Industrial e muitas pessoas, às vezes, não se tocam nisso, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora da administração das minas, ou seja, todas as minas pertencem a Portugal, que concede as datas, são os lotes, né, aos mineradores. O trabalho era realizado por escravos em locais denominados lavras, eu já expliquei para vocês, é um grande terreno de mineração, tá? Portugal vai enxergar no ouro a possibilidade de salvar a sua economia, então ele vai organizar um esquema muito rígido para controlar a região mineradora, embora sabemos que Portugal tem muita dificuldade de organizar a ocupação dessas terras, que é uma terra quase de ninguém, né? Enfim, por isso que nessas regiões também serão palcos de conflitos, com destaque para a Guerra dos Emboabas, ok? Então vamos falar um pouquinho dessa estrutura administrativa, ou seja, Portugal vai criar aí as superintendências, ou seja, a intendência das minas, que vai organizar, tá vendo aqui, nesse slide aqui, ele vai organizar esse esquema administrativo, tá bom? As intendências de minas, daí que vão surgir as regras, as ordens, tá bom? Lembrando que é extremamente fiscalizado, inclusive um sistema de delação, ou seja, Portugal também estimula que as pessoas caguetem todo mundo e vai, para quem faz a delação, até ganha alguns benefícios, ok? A questão da delação é muito importante para esse sistema de fiscalização dos portugueses, mas também ela vai funcionar por instituições, uma delas, a Superintendência das Minas, ou Intendência das Minas, ok? Que vão criar as regras, tá bom? A fiscalização da região mineradora é feita pela Intendência das Minas, que eu falei para vocês, foi uma instituição criada, olha só, ela tem poder jurídico, fiscal, policial. O principal imposto era o quinto, ou seja, a 20% do que se produz, a quinta parte da produção. Esse quinto tem um apelido, ou seja, o quinto dos infernos, tá bom? E toda descoberta deveria ser comunicada a um intendente que dividiria os lotes auríferos, as terras auríferas onde tem ouro, em datas a serem exploradas, ok? Ou seja, se você não avisa, você pode ser confiscado, você vai ser preso e até morre também, tá bom? Então, encontrou ouro, avisa logo. Quando nós reclamamos de impostos, nós tivemos um grande professor, então, que foram os portugueses. Olha aí os impostos principais criados por Portugal, tá? O quinto, ou seja, 20% das riquezas extraídas, o quinto dos infernos. Portugal entende que se você tem lá 200 escravos trabalhando para você, você tem ali a possibilidade de extrair maior número de ouro, né? Então, você vai pagar por cada cabeça de escravo, ou seja, é o imposto de captação, ou seja, cada escravo que você tem ali trabalhando, eu vou te cobrar uma taxa, ok? E você tem a questão da derrama, ou seja, que ele vai criar 1.500 quilos de ouro para a região, isso tudo quando Portugal não está sendo atendido com seus impostos, eles teriam uma meta a explorar na região. Quando isso não acontecia, eles criaram a derrama, só não é um imposto, mas é a cobrança através da força do quinto atrasado. Ou seja, quando Portugal declarava a derrama, a cidade ficava desesperada, porque Portugal pegava tudo de você, enfim, confiscava tudo até atingir a meta deles, ok? Então, a derrama
enfim, era também um imposto, entre aspas, um imposto entre aspas, mas as cidades ficavam desesperadas quando declaravam a derrama, tá bom? Então, outras formas de impostos, tá aí, imposto sobre homens livres e escravizados, imposto sobre tecido, imposto sobre ferramentas, imposto sobre gêneros agrícolas e ouro, tá? O quinto é o mais importante que eu falei para vocês. Então, é lógico que com tudo isso, você vai ter aí formas criativas do brasileiro, tá? Né? De escapar dessa rigidez de fiscalização, surgindo aí o contrabando, com um destaque, né? Um deles aqui, olha, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui na frente, eu não aguento, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o santo do Paoco, tá vendo aqui, ó? O ouro ficava escondido no santo aí, tá bom? É uma forma aí criativa de fugir, tá bom? Desse controle, tá bom? Destaque também o século XVIII, vocês descobrem o diamante também, lógico, e Portugal vai cobrar o quinto, Portugal vai criar um distrito chamado Distrito Diamantino para organizar a exploração do diamante aí, tá bom? Muito bacana também. Essa região foi muito rica em diamante também. Portugal ganha muita grana com isso. E lógico que tudo isso, na maioria das vezes, vai para o cofre dos ingleses. Olha o diamante aí, tá bom? Que legal, lindo isso aí, né? E a Guerra dos Emboabas foi um conflito justamente em função da desorganização, da ocupação do território. Lembrando que quando se descobre ouro no Brasil, várias pessoas estão chegando, os bandeirantes ficavam muito chateados com tudo isso, ok? Em especial o líder Manuel Nunes Viana, que é o líder dos Emboabas, que representa os portugueses, e o Borba Gato representando os bandeirantes, ou seja, os paulistas, que declaravam o seguinte: pô, nós encontramos o ouro, nós que temos o direito disso aí, tá bom? Enfim, isso vai gerar um conflito. Em Boabas, é a forma que os bandeirantes, né, os paulistas chamavam esses forasteiros, esses playboyzinhos, esses emplumadinhos, esses forasteiros, um termo mais ou menos por isso. Isso vai gerar um conflito de 1707 até 1709, muito sangrento, inclusive, tá bom? E vai ter um episódio aí muito triste, porque já que os portugueses, né, representados pelo Nunes Viana, e os paulistas entram em conflito, conta-se, existe aí um episódio chamado Capão da Traição, onde prometem que os paulistas abaixassem as armas e seriam poupados da sua vida, mas não foi muito bem isso que aconteceu. Quando eles baixam as armas, os emboabas acabam fuzilando todo mundo, mata todo mundo. Enfim, esse episódio, Capão da Traição, nós não sabemos exatamente o local onde isso acontece, provavelmente ali na região de São João del Rei, Mariana, tá bom? E isso é assunto aí da pesquisa historiográfica, tá bom? Só para vocês saberem disso, tá lá. Outro aspecto muito importante da mineração é reconhecer as consequências dela. Então, a atividade mineradora provocou alteração na estrutura colonial, econômica, social, política e cultural, não pode deixar de esquecer disso. Olha aí, ó, muda o eixo econômico da vida colonial, ou seja, do litoral nordestino passa a ser o centro-sul, o sudeste, muda também a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, incentivou a intensificação do comércio interno, uma vez que se fazia a necessária abastecer aquela região, você aumenta aí a produção da pecuária, de alimentos também, e você vai provocar também o surgimento de rotas coloniais, garantindo a interligação da região das Minas com outras regiões do Brasil, em função desse comércio que se cria, tá bom? Outras importantes mudanças, o aumento populacional, o aumento do mercado interno, não está aí, mas você já coloca o aumento do trabalho livre também, a integração econômica, transferência da capital, urbanização, surgimento de cidades, surgimento de uma classe média, inclusive letrada, que vai mandar seus filhos para estudar na Europa, nas principais universidades, daí que eles vão ter encontro com ideias como iluminismo, arcadismo, barroco, e também vai ter uma maior mobilidade social se eu comparar com a economia açucareira, tá bom? É outro slide falando de mineração, eu vou pegando um monte de slide para vocês, beleza? Isso aí tudo já falei para vocês, tá bom? E o ciclo do ouro na economia colonial foi muito importante, eu falei para vocês, que eles vão, inclusive, criar uma nova sede, ou seja, o Rio de Janeiro vai passar a ser
a sede do governo, ou seja, a capital, e só vai ser alterado com Juscelino de Kubitschek, que vai ser a presidente do Brasil e vai construir Brasília, tá bom? Enfim, lembrando também que para fugir desse contrabando, eles criaram aí as casas de fundição, ou seja, que além de proibir a circulação do ouro em pó, eles também aproveitam quando você leva a sua pepita de ouro lá nas casas de fundição, o que vai acontecer? Eles já cobram lá, o fisco já cobra os impostos devidos e deixam as pessoas bem peladas, tá bom? Era assim, Portugal era desse jeito mesmo, tá bom? Isso vai gerar uma revolta, ou seja, a famosa revolta de Vila Rica, 1720, liderada por Filipe dos Santos, olha só. E eles, o grande protesto do Filipe dos Santos é que eles são contrários, de fato, às casas de fundição, tá bom? E também reduzir vários impostos, tá bom? Fim do controle, né, comercial do fumo, sal, aguardente e gado que os portugueses vão exercer também, tá bom? Então, lembrando que esse controle português era questionado já desde essa época, e mais tarde você vai ter um movimento com uma complexidade muito maior, que é a Inconfidência Mineira, ok? Que acabou não dando certo, mas esse espírito de revolta já está existindo aí desde a época da mineração, ok? Enfim, e vamos que vamos, tá bom? Aqui é uma das formas criativas que eu falei para vocês, o santo do pau oco, tá bom? Olha aí, o cara colocava o ouro, né? O ourinho ali quietinho. Ninguém desconfiava do santo, tá vendo? Esse é o famoso santo do pau oco, tá bom? Olha, uma das primeiras contribuições brasileiras à evasão de divisas tenha sido o santo do pau oco, que é um contrabando, tá? Outra forma também é colocar o ouro, né? Mandar o escravo comer o ouro, né? Aí ele se desloca para uma outra região, quando ele faz lá o número 2 e coloca para fora, ou então colocar ouro ali no cabelo, nas partes do corpo, enfim, para que o escravo, na hora de se deslocar. Por isso que o escravo também é muito fiscalizado, tá? E aqui, o selo real, que eu falei para vocês, isso é produzido na casa de fundição, ok? Enfim, tá? E para a gente encerrar um pouco, vamos falar do Tratado de Methuen, que foi um tratado comercial entre portugueses e ingleses. Portugal se compromete a comprar as manufaturas inglesas e os ingleses compram os vinhos portugueses. Enfim, isso vai gerar diversas consequências na economia portuguesa. A primeira delas, uma balança comercial desfavorável, ou seja, a venda de vinhos não supre a compra das manufaturas inglesas. Isso gera um déficit entre Portugal e ingleses, e Inglaterra. E como os portugueses irão pagar com os ingleses com o ouro brasileiro? Qual é a relação do Tratado de Methuen com o ouro brasileiro? É justamente Portugal vai compensar essa balança desfavorável comercial entre Portugal e Inglaterra, pagando com o ouro brasileiro. Enfim, então a grande parte do ouro do Brasil vai para os ingleses, ok? Inclusive, é uma das formas de acumular riquezas e mais tarde os ingleses irão fazer a sua revolução industrial, tá bom? Um dos motivos também, tá bom? Enfim, então você tem aí o lado positivo, ou seja, lógico que quem vende vinho em Portugal se dá bem, tá com dinheiro à beça, né? Tá vendendo, amplia, inclusive, a produção da uva, da produção do vinho, mas em compensação, ou seja, a produção manufatureira de Portugal entra em declínio, tá bom? Enfim, e aí, lógico, se eu tenho um negócio, eu só vendo vinho, isso que é interessante, outras atividades em Portugal acabam sendo abandonadas, tá bom? E aí os ingleses passam a monopolizar a exportação dos vinhos do Porto, conseguindo muitas das vezes baixar os preços na compra aos produtores, tá bom? Então aí, ó, o destino do ouro do Brasil, tá bom? Tá indo para a Inglaterra por conta do Tratado de Methuen, tá bem? Não se esqueçam disso, tá bem? Bom, e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho dessa arte, né, o barroco mineiro. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço.